Olá! Nesta aula, nós vamos tratar das escalas, que é muito importante para quem quer tocar bem, para quem quer ter conhecimento do que está fazendo, conhecimento teórico. Vamos tratar da escala cromática, vamos tratar da escala natural, maior e menor. Vamos tratar da formação dos acordes, maior e menor. Vamos mostrar o braço do seu instrumento, no caso nosso, o violão, cifrado desde a primeira casa até a casa 12. Vamos tratar também da escala harmônica de acordes, maior e menor. Vamos tratar também da relatividade entre escalas, ou seja, o que é uma escala relativa. Vamos também tratar do assunto de mudar o tom de uma música. Por exemplo, a música está sendo tocada no campo harmônico do C ou do maior. E eu quero passar para um outro tom. Por exemplo, vou passar para o tom de E ou Mi maior. Como eu faço isso? É muito simples. Então vamos ao primeiro item. Escala cromática ascendente e descendente de Dó maior ou C. Observe que os sustenidos e os bemóis são as mesmas notas, só mudam o nome. Por exemplo, entre C e D nós temos C sustenido. Entre D e E temos D sustenido. Entre E e F nós não temos nada. Logo à frente você vai compreender quando tratarmos do assunto de intervalos das escalas. Ok? Entre F e G nós temos F sustenido. Entre G e A nós temos G sustenido. E entre A e B, A sustenido. E entre B e C também não temos nada. Agora vamos ler a escala descendente. Entre B e A, nós temos B bemol. Entre A e G, A bemol. Entre G e F, G bemol. Entre F e E, não temos nada. Entre E e D, temos E bemol. E entre D e C, D bemol. Observe que C sustenido e o D bemol, na verdade, é a mesma nota. Apenas mudamos o nome. Por quê? Quando subimos, usamos o sustenido, que sobe meio grau no tom ou na nota. Quando descemos, usamos o bemol, que desce meio grau no tom ou na nota. Por isso, quando usamos a escala ascendente, falamos C sustenido. Quando usamos a escala descendente, chamamos de D bemol. Mas é a mesma altura as duas notas. Ok? Que fica isso bem claro. Qual a importância da escala cromática para quem toca? Quando vamos formar os acordes, principalmente os acordes imperfeitos, ou seja, aqueles acordes que não têm 3 notas, mas
tem mais de 3 notas. Esse acorde nós chamamos ele de acordes imperfeitos. Acorde perfeito são os acordes com apenas 3 notas. Quando eu uso uma quinta, uma sétima, uma sexta, uma nona, uma 11ª, esse acorde deixou de ser perfeito, pois há uma modificação na sua harmonia. Por exemplo, quando eu toco o acorde C, ou Dó maior, ele tem uma harmonia. Quando eu toco um acorde C com a sétima ao maior, perceba que esse acorde tem uma outra harmonia. C, acorde natural, ou perfeito. C com a sétima maior, um acorde imperfeito. Perceba que há uma mudança drástica na harmonia desse acorde. Então, ao acorde com apenas 3 notas, nós chamamos esse acorde de acorde perfeito, ou acorde natural. Um acorde com mais de 3 notas, nós chamamos esse acorde de acorde imperfeito, porque a harmonia dele foi modificada, ok? E a escala cromática, ela é essencial nesta questão. Por exemplo, o acorde de C, ele é formado por 3 notas, ok? Que é a primeira, a terceira e a quinta. Mas eu quero formar um C com a sexta menos. Eu vou precisar de uma nota mais baixa. Nesse caso, eu vou usar o C, o E, o G e o A bemol. Ok? Agora eu quero formar um C com a sexta aumentada. Eu vou pegar a nota C, a nota E, a nota G e o A sustenido. Agora eu tenho um C com a sexta aumentada. Então perceba a importância da escala cromática na formação dos acordes, principalmente aqueles acordes com harmonias modificadas. Ok? Vamos passar agora para a escala natural. Vamos usar a escala de Dó maior ou C. Então, vamos ver que tem C, D, E, F, G, A, B. E a oitava, que é o mesmo C. Perceba que entre C e D, nós temos um intervalo, que é o C sustenido ou o D bemol. Isso eu chamo de tom. Entre D e E, temos a mesma situação. D sustenido e E bemol. Chamamos isso de tom. Agora perceba que entre E e F, nós não temos nenhuma modificação, nenhum acidente. Isso nós chamamos de semitom ou meio tom. Entre F e G, nós temos F sustenido, G bemol. Chamamos isso de tom. Entre G e A mesma situação. Temos intervalos, então chamamos de tom. Entre A e B, também temos intervalos, chamamos de tom. E entre B e C, não temos nenhum intervalo, por isso também chamamos de semitom. Entendeu agora por que entre o E e o F e o B e o C não há nada? Porque são semitons naturais. Isso quer dizer que não existe E sustenido e nem F bemol, ok?
E também não existe B sustenido ou C bemol. Isso é muito importante decorar. Não há E sustenido nem F bemol. Não há B sustenido e nem C bemol. Ok? Então, na escala natural maior, temos tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Uma observação: todas as escalas maiores vão ter os mesmos intervalos. Se você decorar os intervalos de uma escala maior, todas as outras escalas maiores vão ter os mesmos intervalos, ou seja, vai ser entre primeira e segunda tom, entre segunda e terceira tom, entre terceira e quarta semitom, entre quarta e quinta tom, entre quinta e sexta tom, entre sexta e sétima tom e entre sétima e oitava semitom. Ok? Você decorando uma, você vai saber de todas as escalas maiores. Compreendido isso, vamos agora passar para a escala menor, que também é a mesma situação. Quem conhece os intervalos de uma escala menor, conhece os intervalos de todas as escalas menores. Na escala que vamos estudar, como exemplo, é a escala natural de Lá menor ou AM. Nós temos A, B, C, D, E, F, G e A, que é a oitava. Entre A e B, nós temos um tom. Entre B e C, semitom. Entre C e D, tom. Entre D e E, tom. Entre E e F, semitom. Entre F e G, tom. E entre G e A, outro tom. Perceba que os intervalos entre as escalas maiores e as menores são diferentes. Entre a primeira e a segunda da escala menor, nós temos um tom. Entre a segunda e a terceira, um semitom. Entre a terceira e a quarta, nós temos um tom. Entre a quarta e a quinta, mais um tom. E entre a quinta e a sexta, um semitom. Entre a sexta e a sétima, um tom. E entre a sétima e a oitava, um tom. Então veja que os intervalos são diferentes entre a escala maior e a escala menor. Ok? Entendido isso, vamos passar para a formação de acorde. Primeiro precisamos saber o que é um acorde. O acorde é um conjunto de 3 ou mais notas que tocamos de uma só vez. Quando eu pego o violão e toco, eu estou tocando 3 notas de uma só vez. Isso é um acorde. Se eu colocar mais um dedo, eu aumentei mais uma nota, mas continua sendo um acorde. Eu estou tocando um C a quinta. Quando eu toco apenas uma nota ou 2 notas, isso não é um acorde. São apenas 2 notas tocadas em dueto. Ok? Então, um acorde se faz quando tocamos 3 ou mais notas de uma só vez. E a regra para se formar um acorde é muito simples. Pegamos a primeira nota ou primeiro grau da escala, o terceiro grau e o quinto grau. Isso quando eu estou formando um acorde natural ou perfeito. Porque
Perceba que é um acorde de 3 notas. Se fosse um acorde imperfeito, eu precisaria usar mais uma nota. Mas nesse caso, eu estou usando a primeira, o terceiro e o quinto grau, que no caso do nosso exemplo aqui, abaixo, acorde de Dó maior ou C, estou usando a nota C, a nota e a nota G. Ou seja, a nota Dó, a nota Mi e a nota Sol. Com isso, eu tenho o acorde do Dó maior ou o acorde C, assim como é chamado hoje. Simples, né? E isso serve para qualquer acorde que for formar, em qualquer escala. Não importa se é uma escala maior, se é uma escala menor, se é uma escala bemol, uma escala sustenida. A fórmula de montar esse acorde é a mesma. Vou sempre pegar a primeira nota, a terceira e a quinta. Uma observação, a primeira nota dá o nome do acorde. Por isso que o acorde de Dó maior, ou C, chamamos ele assim, porque a primeira nota é Dó ou C. A primeira nota, ela dá o nome do acorde. Ok? Agora vamos ao segundo exemplo, que é um acorde menor. Aqui nós temos o exemplo de Lá menor ou, como é chamado hoje, AM. Primeira nota, A. Terceira nota, C. Quinta nota, E. Ou seja, nota Lá, nota Dó e nota Mi. Essas 3 notas formam o acorde de Lá menor ou AM. Por que Lá menor? Por que AM? Porque a primeira nota é a nota Lá ou A. Muito simples, né? É só decorar essas regrinhas que você forma qualquer acorde. Se eu quero modificar esse acorde, eu acrescento a nota que eu quero modificar. Porém, é muito importante compreender que quando eu vou modificar um acorde, seja o acorde menor ou o acorde maior, eu preciso ter consciência de que eu preciso realmente desse efeito. Porque toda vez que eu acrescento uma nota a um acorde, ele vai dar um efeito sonoro, um efeito harmônico. E eu preciso ter certeza que eu vou usar realmente esse efeito, porque senão fica apenas uma coisa que poderia ficar bonito, vai ficar feio. Então eu preciso ter consciência quando eu modifico um acorde. Se a minha voz, se aquela música que eu estou tocando realmente necessita desse efeito sonoro no acorde. Então é muito importante ter essa consciência. Eu só acrescento uma nota a mais a um acorde natural, ou seja, eu só transformo um acorde perfeito em imperfeito se realmente eu precisar desse efeito sonoro. Ok? Beleza. Entendendo isso, vamos passar agora para o braço do nosso instrumento. Perceba que a corda E6 está ascendente e a corda E1 descendente. Porém, as notas são as mesmas, muda apenas o nome, como nós já havíamos comentado na escala cromática. Estou pegando meu violão, a minha nota solta, que nós batizamos, chamamos de zero, porque é casa zero, é um Mi ou um E. Quando eu prendo na primeira casa, eu tenho um F. Ok? Então vamos à corda 6. A corda 6, que também é o E, quando eu prendo na primeira casa, eu tenho um F. Quando eu prendo na segunda casa, eu tenho um F sustenido. Certo?
E assim sucessivamente. A corda E, 1. Quando eu prendo na primeira casa, tem um F. Quando eu prendo ela na segunda casa, segundo a ilustração que está sendo feita aqui, eu tenho um G bemol. Isso quer dizer o quê? Que eu estou saindo de G para G bemol. Em cima eu saí de F em direção ao G. Então eu chamei isso de Fá sustenido. Embaixo eu estou saindo do G em direção ao F. Chamo isso de G bemol. Mas o som dessa nota é o mesmo que o de cima. O que muda é apenas o timbre nesse caso, porque uma nota é fina, é aguda, a outra nota é grossa, é grave. Mas a altura da nota é a mesma. Mudou apenas o timbre dessa nota. Ok? E para que servem essas notas no braço do violão? Quando eu vou formar um acorde, eu preciso conhecer as notas do meu instrumento para poder formar esse acorde. Porque se eu não conhecer as notas, como que eu vou formar esse acorde, né? Então, se eu fosse formar aqui o acorde do AM, né? Eu estou prendendo a corda B na primeira casa, certo? Estou prendendo a corda D na segunda casa, certo? E a corda G na segunda casa também. Ou seja, eu tenho a nota Do ou C, a nota A ou Lá e a nota E ou Mi. Se nós olharmos aqui, anteriormente vamos ver que o acorde do Lá menor ou AM é A, C e E. Ou seja, Lá, Do ou Mi. E onde está a base desse acorde? O que é a base de um acorde? Além do nome. É a nota mais grave. A nota mais grave é a base do meu acorde. Nesse caso, eu estou usando a base, a nota Lá solta. Ok? Então, olha. É a quinta corda. Solta, ela é a nota Lá. Então, a base do meu acorde é a nota Lá mais grave. Não importa se eu tenho mais um A embaixo. A base do meu acorde é o A mais grave. Muito importante eu tocar apenas as notas que compõem esse acorde. Por exemplo, eu não posso tocar na nota E, ou seja, na corda 6. Se eu fizer isso, está entrando um E muito mais grave do que o A. Então meu acorde deixaria de ter a base no A para passar para a base do E. Sendo assim, já não seria mais um A, mas um A com alguma coisa, né? Então eu não posso, sempre que eu for formar um acorde, eu só posso tocar nas notas que compõem esse acorde. Ok? Muito importante isso. Porque se eu tocar lá em cima, perceba que a harmonia do acorde ficou modificada. Se eu toco da nota Lá para baixo, veja que esse acorde está harmônico, está uma harmonia natural. Ok? Então essa é a importância para se formar um acorde. Saber que eu só posso tocar as notas que compõem esse acorde. Se eu não tocar essas notas, se entrar mais alguma nota junto, esse acorde vai estar modificado. Deixou de ter apenas 3 notas, ou seja, deixou de ter apenas as notas que eu quero e vai aparecer outras notas. Isso vai comprometer a harmonia do meu acorde e com certeza não vai encaixar na melodia que você está querendo tocar. Ok?
Agora vamos passar para a escala harmônica de acordes. Vamos usar a escala harmônica do Dó maior ou C. É praticamente igual à escala natural harmônica, apenas que nós vamos acrescentar algumas letrinhas ou alguns números a essas notas. Então o primeiro acorde é o C, porque é a escala harmônica do C, ou do maior. A segunda é o DM, ou também conhecido como Ré menor. A terceira, EM, que também é conhecido como Mi menor. A quarta é o F. A quinta é o G, muito usado o G a sétima. Mas também podemos usar um outro tipo de G. Desde que a base seja o G, podemos modificar o quanto for necessário. A sexta é o AM, ou Lá menor. E a sétima, o nome já diz, é o C com a sétima. É importante compreender que quando eu formato o acorde maior com sétima, eu uso a sétima da escala menor. Ok? Toda vez que eu tiver um acorde maior com a sétima, eu vou usar uma sétima da escala menor. Ou seja, uma sétima menos. Ao invés de eu usar a sétima, que é o B, eu uso a sétima menos, que é o B bemol. Isso somente nas sétimas naturais. Quando não for, vai ter sempre, por exemplo, C7 maior ou C7 mais, em algumas formas de escrever. 7, C7 com M maiúsculo, que significa C com a sétima maior, ou C7 com um sinalzinho de mais. Isso quer dizer que essa sétima é uma sétima maior. Quando isso não aparecer, a tua sétima ela é bemol. Isso em acordes maiores, ok? Então, voltando à escala. C, DM, EM. F, G a sétima, G, AM, C a sétima. Isso não quer dizer que esses DM, EM, o F, o G a sétima, o G, o AM, eles não podem receber modificações. Podem e devem, se for necessário. Por exemplo, estou tocando uma música no C, mas o DM não vai entrar bem, não vai encaixar naquela melodia que eu quero tocar. Vai encaixar um DM com a sétima, um DM com a sexta, um DM com a quinta, um DM com a nona. Isso não impede você de colocar essa nota a mais. Em qualquer desses outros acordes que você estiver tocando, você pode modificar sim, dependendo da sua necessidade. Ok? Entendendo isso, vamos passar para a escala harmônica de acordes menor. No caso, como exemplo, também aqui é a escala do Lá menor ou a escala, né, de AM. Temos AM, ou Lá menor, B, né, ou Si, o C, que é o mesmo Dó, o DM, que é o mesmo Ré menor, o E a sétima, que é o mesmo Mi a sétima, o E, que é o mesmo Mi, o F, que é o mesmo Fá, o G, que é o mesmo Sol, e o AM7, que é o mesmo Lá menor a sétima. A mesma situação. Se eu precisar modificar um pouco mais esses acordes, nada impede, desde que a melodia que eu estou tocando necessite dessa modificação, desse acorde modificado. Ok? A música não está restrita apenas a isso que eu estou mostrando para você.
ela pode ser modificada conforme a minha necessidade. Por isso que é importante de conhecermos a escala cromática, porque na hora que eu vou modificar esses acordes, eu preciso ter esse conhecimento, ok? Agora, uma coisa que pega muito entre as pessoas que tocam, que não têm um conhecimento teórico, é quando vai mudar o tom de uma música, ou para subir ou para descer. Isso a gente percebe que as pessoas se perdem muito. Vou dar aqui um exemplo muito simples de você mudar o acorde de uma música ou para cima ou para baixo. Então vou mostrar aqui uma música, no campo harmônico do C ou do maior, que estou passando esta música para o acorde de E ou Mi maior. Então, nessa música abaixo, eu estou usando C, que é a primeira nota, M, que é a terceira acorde, o F, que é o quarto acorde da escala, o G, que é a quinta, e o G7, ou G a sétima, que é a quinta também, apenas com uma modificação. Agora vamos passar isso para o acorde de E. O que vou fazer? Veja só. Trocamos a primeira C pela primeira do campo harmônico do E. Nesse caso é o E. Ok? Trocamos a terceira, que é o EM, pela terceira da escala do E, que é o G sustenido M. Trocamos a quarta, que é o F, pela quarta, que é o A da escala do E. Trocamos a quinta, que é G7 ou G, pela quinta, que é o B, a sétima ou B da escala do E. Pronto. Troquei o tom da minha música. Nesse caso, eu troquei para cima. Mas se fosse para baixo, você faria a mesma coisa. Ou seja, eu olho lá, primeiro, terceiro, quarto e o quinto grau do campo harmônico do C que eu estou usando. Vou lá para o campo harmônico do E e troco primeiro, terceiro, quarto e quinto. Simples. Você muda o tom da música sem modificar a harmonia dessa música, porque os acordes são os mesmos graus. Primeiro, terceiro, quarto e o quinto. Ok? Isso você pode fazer para qualquer escala maior. Veja bem. Você nunca vai poder mudar uma música que está numa escala maior para uma escala menor. Ou vice-versa. Porque, como vimos lá atrás, nos intervalos, os intervalos da escala maior são diferentes da escala menor. Então, jamais uma música que foi composta numa escala maior, ela vai se encaixar numa escala menor, ok? Por que uma música feita numa escala maior dá em qualquer outra escala maior? Porque, como eu já havia falado lá atrás, os intervalos são todos iguais nas escalas maiores, que nós temos 10 escalas maiores e 10 escalas menores. Nas escalas maiores, os intervalos são iguais. O que muda é apenas a altura. O C é mais baixo do que o D. O D é mais baixo que o E. E assim sucessivamente. Mas os intervalos vão ser iguais. Assim também como nas escalas menores, os intervalos são iguais. Então eu posso trocar o tom de uma música para qualquer escala menor, desde que ela esteja composta numa escala menor. Ok? Então não há segredo, é bem simples, desde que você conheça
os campos harmônicos, né? Você conheça todos os campos harmônicos, tanto os campos harmônicos das 10 escalas maiores, quanto os campos harmônicos das escalas menores. Você conhecendo, é muito simples de você trocar o tom. Ok? Muito simples. O último assunto dessa aula, vamos falar das escalas relativas. O que é uma escala relativa? É quando uma escala tem as mesmas notas que a outra, apenas muda a ordem que elas aparecem. Veja bem, as notas são iguais, não os intervalos. Tá? É muito importante compreender que apenas as notas são as mesmas, mas os intervalos são diferentes. Vamos dar aqui um exemplo de escalas relativas. Sempre, uma observação, sempre a escala relativa é uma maior com uma menor. Jamais você vai ter uma relatividade entre maior e maior, ou menor e menor. Ok? Sempre a relativa, ela é uma maior com uma menor, ou vice-versa. Vamos dar aqui o exemplo da escala de Dó maior, ou C, com a escala natural de Lá menor, ou AM. Você vai ver que na escala natural do Dó ou C nós temos C, D, E, F, G, A, B e C. Na escala de Lá menor ou AM nós temos A, B, C, D, E, F, G e A. Mas se você prestar bem atenção, você vai ver que as notas que estão na escala do C estão também na escala do AM. Isso nós chamamos de relatividade, ou seja, a escala do C é relativa da escala do AM. Ok? Muitas vezes uma música pode começar no C e na verdade está no campo harmônico do Lá menor, do AM. Ou essa música está começando no AM e está no campo harmônico do C ou do maior. Porque o som, agora vendo aqui na prática, do C ou do maior, ao ouvido é muito parecido com o som do AM. Quando isso aparece no meio de uma música, de uma melodia que estamos ouvindo, e vamos pegar o tom de ouvido, muitas vezes o C vai se parecer com o AM. E ao invés de você colocar na música, por exemplo, que está usando o C, você pode correr o risco de colocar o AM. E vice-versa. Às vezes a música está usando um AM, Lá menor, e você colocar a nota, o acorde C ou Dó maior. Ao ouvido é muito parecido, principalmente aos ouvidos de músicos que ainda não têm uma prática, né? Que ainda não foram bem formados na harmonia, ok? Então é muito importante você trabalhar com essas harmonias, as relativas, porque você pode correr o risco de colocar um acorde menor no lugar de um maior e vice-versa, quando estamos pegando essa música de ouvido, né? Ok? E um segredinho: a relativa menor de uma escala maior está no sexto grau da minha escala maior. Por exemplo, na escala do Dó maior, o C, o meu sexto grau é o A. E isso vai gerar a
escala relativa, que é o Lá menor ou AM. Se eu estou numa escala menor e quero achar a relativa maior, eu vou pegar o terceiro grau. Perceba que o C é o terceiro grau da escala de Lá menor. Então, automaticamente, eu sei que a minha relativa maior é a escala de C, o Dó maior. Isso serve para qualquer escala maior ou menor que você for achar a relativa. Na maior, a sexta acha a relativa menor. Na menor, a terceira acha a relativa maior. Ok? Um bom estudo. Espero que essa aula ajude a você tirar suas dúvidas e a tocar melhor.